Ei, João, tudo jóia? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira ação civil pública por litigância climática no Brasil. Vamos lá? Papai, você é demais. Aê! E aí, pessoal, todos bem? Espero que sim. Meu nome é Leandro Eustáquio, sou advogado, sou professor, trabalho com direito ambiental e como eu e meu filho João Pedro antecipamos, hoje nós vamos falar sobre a primeira ação civil pública por litigância climática ajuizada no Brasil. Isso aconteceu agora recentemente, em outubro. A ação é essa que foi ajuizada na Justiça Federal do Paraná, mas antes disso eu preciso retomar 1992, que na ECO 92, também conhecida como RI 92, houve alguns documentos, resultados dessa reunião, segunda grande conferência internacional sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A primeira foi em Estocolmo, na Suécia, em 72. E nessa reunião do Rio, um dos documentos, vamos chamar assim, vinculantes, foi a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. Isso ficou um pouquinho estagnado, dessa forma, né? Mas combinou-se, decidiu-se algumas reuniões anuais, as conferências das partes. Em 1997, em Kyoto, no Japão, dessa convenção, resultou o Protocolo de Kyoto. E esse Protocolo de Kyoto, o que ele trouxe como novidade, assim, em síntese? Houve a quantificação da emissão de gases de efeito estufa e a divisão de países em blocos, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Para os países em desenvolvimento, na verdade, para os países desenvolvidos, estabeleceu-se uma meta de redução, vamos chamar dessa forma, vinculante de gases de efeito estufa, e essa meta ela tentou ser cumprida ao longo do tempo. O fato é que na Conferência das Partes em Copenhague, em 2009, já se pensava em um novo acordo, o Acordo de Paris, acordo esse firmado em 2015, e o Acordo de Paris, entre outras novidades, trouxe como, desculpe minha redundância, como novidade, o estabelecimento de contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs. Essas NDCs têm que ser revistas de 5 em 5 anos, e o Brasil anunciou a sua recentemente, agora nesse ano de 2020. Então, em resumo, os acordos ambientais climáticos têm essa pauta. O fato é que, no final do ano de 2009, o Brasil publicou sua Política Nacional de Mudanças Climáticas, e essa Política Nacional de Mudanças Climáticas estabeleceu, entre outras coisas, metas de desmatamento, ou metas de redução de desmatamento. Porque com o desmatamento libera-se muitos gases de efeito estufa. Obviamente que no Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu, dentro das suas contribuições nacionalmente determinadas, a reduzir e aumentar a redução progressivamente a cada 5 anos, que eu já contei há pouco. E isso, infelizmente, já vem sendo questionado no Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 708, diz respeito ao Fundo do Clima, e especificamente, esse é o tema do vídeo de hoje, não é? Agora em outubro foi ajuizada a ação no início do mês de outubro, deixa eu mexer aqui, ó, pelo Instituto de Estudos Amazônicos. Essa ação, a petição inicial, vem protocolada pelo professor Delton Winter Carvalho, que é o Papa no Brasil sobre direito dos desastres, e em síntese, eu tenho aqui alguns PDFs, na verdade alguns documentos em PowerPoint. O Delton trata lá em 100 páginas, fala em inversão do ônus à prova e requer o seguinte: obrigações de fazer, exigindo da União o cumprimento do que ela prescreveu no Plano de Ação para Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia Legal. Esse plano está vinculado à Política Nacional sobre Mudança de Clima, exigindo que o índice máximo de desmatamento ilegal na Amazônia não ultrapasse determinada taxa, imagino eu, estabelecida no Plano de Mudança Climática, que seja feita a medição da taxa de desmatamento na Amazônia Legal, né, utilizando dados oficiais, e entre os vários pedidos, caso isso não seja feito, seja feita a restauração florestal de toda a área desmatada. Enfim, em síntese, são obrigações de fazer exigidas nessa ação civil pública.
A princípio, dia 23 de outubro, o juiz competente, Dr. Flávio Antônio da Cruz, fez umas exigências em relação à emenda da inicial, por exemplo, para colocar o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial do Polo Passivo, entendeu, magistrado, que alguns dos pedidos só podem ser cumpridos por essa autarquia. Essa emenda na inicial já foi feita e, em seguida, imagino eu, a citação tanto do INPE quanto da União Federal, para uma audiência que ainda vai ser marcada. Eu acredito que depois dessa ação civil pública por litigância climática, a porteira vai ser aberta. Várias outras ações civis públicas, puro sangue, nas palavras do ministro Herman Benjamin, essa é a expressão para ações civis públicas, que tenham como causa pedir a questão vinculada à litigância climática, que há uma outra série de ações que tem como plano de fundo, a reboque, a questão da litigância climática, como, por exemplo, desmatamento por cana-de-açúcar, proteção de mangue, enfim. Mas por litigância climática mesmo, essa ação, e aí o Delta merece, o Instituto de Estudos Amazônicos merece todos os parabéns, todos os louvores. Acredito eu que nesse ano de 2001 venham várias e várias ações civis públicas nesse sentido, fazendo com que o poder público honre os compromissos que ele assumiu, muito ligados esses compromissos ao Acordo de Paris. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente está encerrando esse ano de 2020, um ano complicado por tudo que vivemos, né? Mas na esperança e na convicção de dias melhores. Feliz Natal, boas festas para você e para sua família. E no ano de 2021 tem muita coisa boa vindo por aí. Beijão, um forte abraço. Até uma outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Muitíssimo obrigado.